para que quem tiver ideia de fazer isso nas suas casas, em algum lugar, na divulgação que tiver, passa a entender que isso aqui é uma iniciativa que pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer ambiente, debaixo de uma árvore, sentado em banquinhos, na sala de casa, numa garagem, porque justamente se chama catequese em família. Tá? Mas lógico, todo esse tipo, todas as nossas iniciativas de todos os dias, não só as iniciativas religiosas, a gente sempre começa com oração, né? Vamos rezar então. Pode ficar sentado mesmo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai os vossos Espíritos e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora nos faça companhia com a gente, a Sagrada Família, né? Já que é o catequese em família, eu coloquei ali a Sagrada Família, que é a nossa referência, né? Certo? Muito bem. Até explicando por que me veio essa ideia, que eu achei que é um momento para a gente pensar nisso, baseado numa constatação. Existe uma deficiência de conhecimento da doutrina cristã, católica, muito grande nas pessoas, para lidar com a situação que nós estamos vivendo hoje. Diferentemente de qualquer outra época, a abordagem das coisas do mundo, do ateísmo, das ideologias e de tudo que é anticristão, a abordagem antigamente se dava assim, muito vagamente, em algum artigo de jornal, que aquilo era replicado, alguém lia um livro e passava a conversar, ou depois veio a televisão, que começou a ser mas mesmo assim a televisão não estava ainda estava velado e era um instrumento que estava dentro de casa ali em determinados horários, nem todo mundo. Agora não, a abordagem é pessoal o dia todo. Salvo as boas famílias católicas que ainda preservam as crianças do assédio do celular, né? São raras as famílias, e essas famílias protegem as crianças desse veículo. A maioria das pessoas, a criança nasce no carrinho, você passa no shopping, no carrinho, no berço, a mãe, para distrair a criança, dá o celular na mão da criança, um tablet, e ali larga. Ou seja, o assédio é todo o tempo e direto. E como lidar com a doutrina, a hora que vai perceber a criança? Como eu coloquei no meu livro, o técnico já perdeu o vestiário, já não manda mais. Então por isso que eu falei, gente, aonde é que o católico principalmente deveria receber orientação, receber as defesas, né, de conhecimento para se defender? Lógico, em primeiro lugar, na própria paróquia, o próprio pároco, o cura. Mas, infelizmente, nós estamos vendo que hoje, aqui em família, a gente tem que se defender deles também. Porque, muitas das vezes, a contraindicação para se viver o cristianismo vem a partir das próprias paróquias, com padres e catequistas aí mal formados ou deformados. Aí eu escrevi aqui uma pequena abertura do que eu pretendo fazer. Eu vou lendo e vou colocando, que é mais fácil para ordenar os assuntos. Se
se achar alguma ideia interessante aqui, implante lá cada um no seu bairro, na sua casa, e assim vai espalhando, para que as famílias comecem a resolver dentro das suas casas a catequese com os filhos ou com os amigos, esclarecendo os assuntos. Então é mais para espalhar a ideia do que mesmo para tratar de catequese. Se bem que assuntos de moral e teologia, catequese, não são tão simples. Eu lembro muito bem que há uns anos atrás eu estava me confessando com um padre, que ele é um dos maiores estudiosos da igreja aí, de assuntos teológicos, bíblicos. Esse padre falava naquela época umas 8 línguas. Esse padre, super especializado, numa confissão simples que eu estava fazendo com ele, eu lancei uma pequena dúvida moral, mas assim que para mim qualquer padre responderia. Ele falou, mas eu vou ter que consultar. Imagina, se um padre desse tinha dúvida. Imagina nós aqui, né? Mas a gente vai correndo atrás. Vamos lá. O objetivo desse apostolado, infelizmente, devido à precariedade das catequeses nas paróquias e à ausência generalizada de esclarecimentos doutrinais nas homilias, o desconhecimento ou confusão de como viver o cristianismo católico no dia de hoje é uma situação deprimente. Não sei se todo mundo concorda. Sim. As questões morais e teológicas da atualidade estão inflamadas e disseminadas em todas as camadas da população, sem que haja uma resposta catequética firme e sistemática da igreja. Não estamos aqui criticando a Santa Mãe Igreja, quem somos nós, mas quando a gente fala igreja, nós estamos falando de muitas, mas e muitas paróquias, padres e tudo mais aí, que infelizmente são muito mal formados ou deformados. Quer continuar, Guilherme? Continua lendo ou vou falando? Vamos lá. A carta encíclica de São Pio X, Acervo Nimis, ainda impressiona pela atualidade da sua exortação. Nesta carta pode-se ver claramente alguns pontos sobre a necessidade da instrução catequética. Até fazendo uma parte, eu pretendo, né, seguir com essa ideia da catequese em família baseado no catecismo de São Pio X. Que ele tem uma forma muito didática e resumida, né, porque nós temos o catecismo atual da Igreja Católica, que é um compêndio, assim, não dá para qualquer um pegar, ler e entender o que está escrito ali daquela forma, quando está instruído. Precisa ser um estudioso. Os estudiosos, os padres deveriam ler e explicar para as pessoas, mas São Pio X fez exatamente um catecismo que, digamos assim, qualquer pessoa que saiba ler e escrever pode começar a ler e entender muito bem. Por isso que eu estou falando. Então vamos lá, São Pio X, Acervo Nimis, a necessidade? Pode continuar. Primeiro, a ignorância das coisas que são obrigatórias ao católico conhecer para a salvação eterna. Veja bem, o fato de a pessoa ser ignorante em algumas questões religiosas ou morais isenta ele de pecado? Não é bem assim não. Muita gente pode perder a própria alma porque não conhecia a doutrina por culpa própria. A pessoa que não conhece a doutrina, ela também comete um pecado, tem a culpa de não conhecer, de não procurar, de não querer saber. Então existe essa ignorância culpável, né? Então é obrigatório. Nossa, é bom eu não conhecer assim, eu não tenho culpa nenhuma. Não tem essa não. Vai lá. A tranquilidade em que se vive de forma temerária e imprudente. São Pio X, lá, isso há um século atrás, ele já imagina hoje, as pessoas, como diz São João Paulo II, vivem como se Deus não existisse, né? Aliás, é o evangelho de hoje, né? Vamos lá, e o desprezo ou desconhecimento da malícia e fealdade do pecado? Fealdade, a feiura do pecado.
É imperativo buscar a sabedoria da fé cristã, inteirar-se da encarnação do Verbo de Deus, da redenção, da graça, do sacrifício da missa e dos sacramentos. Aí o São Pio X colocou, veja aqui, o que a pessoa tem que aprender na catequese? Ele vai adquirir a sabedoria. Quais são as coisas? Primeiro, saber sobre a encarnação do Verbo de Deus, que é Jesus Cristo, da redenção que Ele nos proporcionou, da graça que Deus nos proporciona para a gente salvar a própria alma, e aí dentro disso o fundamental, que é o sacrifício da missa e os sacramentos. Isso é a catequese. Vamos lá. Para isto, o desejo deste apostolado é de recuperar nos seios das famílias o conhecimento e a vivência da catolicidade. O próprio momento histórico atual está impondo isso. Há muitas pessoas ou famílias católicas sedentas de conhecimentos ou esclarecimentos morais e teológicos para conduzirem suas vidas nessa nova guerra espiritual contra o cristianismo. Os documentos da literatura da Igreja é parte e está disponível para todos. Porém, nem todos têm a disposição ou capacidade para traduzir a doutrina para o dia a dia. Conforme foi dito no início, as catequeses, homilias e apostolados das paróquias são deficientes ou omissos em sua maioria. Aí não tem que explicar muito, porque já está dito, né? As pessoas, olha, é impressionante como as pessoas querem saber o que é, assim, resumindo, o que é certo e o que é errado. Ou isso pode, não pode, isso, de questões morais a questões religiosas. As pessoas querem saber. E existe toda a documentação da igreja, existe as catequeses que infelizmente não atendem. Vamos lá, vamos seguir. Reorganizamos os tópicos do Catecismo de São Pio X conforme o modo de se pensar, estudar e ver o mundo nos dias de hoje. Temos uma sociedade totalmente treinada nos modelos organizacionais do sistema de computação que dominam todos os dispositivos eletrônicos que estão nas mãos de todos. A estrutura lógica dos sistemas e dos aplicativos obedecem a um rigor operacional racional que molda todas as mentes igualmente desde o berço. Aqui eu quero dizer assim, olha, o Catecismo de São Pio X foi feito para aquela época, ele foi organizado, os assuntos foram organizados de acordo com o que eles viam naquela época. Olhando aqui, estudando o Catecismo, eu vi que algumas coisas seriam necessárias mudar a ordem dos assuntos, não alterar os assuntos. Porque, qual é essa necessidade? Exatamente o que eu estou falando. Hoje, se a gente for pensar bem, todo mundo praticamente está treinado a pensar de uma forma organizacional que são idênticas aos sistemas de computação, dos celulares, computadores. A organização dos aplicativos obedece a uma lógica de distribuição dos assuntos, de coisa. E sem que as pessoas percebam, de tanto usar essa forma de raciocinar logicamente, está praticamente padronizada. Sendo assim, fazer uma catequese abordando diretamente a doutrina católica não parece ser uma boa estratégia numa sociedade em que as pessoas já estão no estágio de confusão sobre a própria identidade humana. O mundo globalizado faz o indivíduo se sentir um átomo perdido e jogado no meio de tantos. Junte-se a isso o massacre cultural hegemônico imposto pelo marxismo, que já ultrapassou a fase de disseminar a descrença em Deus e parte para a desconfiguração da essência do próprio homem. A confusão da identidade sexual, das ideologias ecológicas, da estruturação social, etc., são partes desta guerra. Então, é aí que está o negócio. São Pio X, se você for abrir o catecismo dele, ele faz aí, tem a encíclica dele de abertura, depois ele faz uma pequena introdução e eles já partem, ali os estudiosos, né, da parte lá, já começando. És cristão? Sim, sou cristão pela graça de Deus. Tá. Numa época em que praticamente ser
católico, né, era automático, né, há 100 anos atrás. Por mais que já existisse toda a modernidade que ele combatia, então você já começava, és cristão, sim, sou cristão. Hoje, começar uma catequese, principalmente para pessoas que estão muito afastadas da vida da igreja, você já começar assim, és cristão, tal, a pessoa pode ficar assim, perguntar um monte de coisa. Então, justamente essa coisa dos sistemas operacionais do computador, ele começa do principal, vai distribuindo tal, ou seja, as pessoas primeiro têm que se identificar quem eu sou no meio desse mundão globalizado, que eu sou, a pessoa se sente só um átomo a mais, como o Epicuro dizia, né? Um átomo solto no meio e vamos tocar na vida como se Deus não existisse. Então, aí no Catecismo de São Pio X, ele tem lá na parte final a história da salvação, que começa primeiro, Deus criou o mundo, depois criou o homem. Então eu achei interessante a pessoa primeiro se identificar. Veja, o marxismo, ele já entrou numa fase final do combate a Deus que começou ali no final da Idade Média. Primeiro, tirando Deus como principal, voltando-se para o homem como artífice, né, o principal serviço. Depois passou-se a combater a ideia de que Deus existe. Depois foi descendo, aí combateram a divindade de Jesus Cristo. E finalmente nós estamos hoje, o marxismo já dando cabo dessa desconstrução total, o marxismo já disseminando a própria identidade humana. A gente sabe isso hoje. As pessoas acham normal colocar animais na mesma dignidade de ser humano, e o próprio ser humano não tem essência nenhuma. Basta ver todas essas coisas ideológicas que tem por aí, pessoas que já ela pergunta, como é que eles dizem lá, qual é o seu gênero? Eu sou um gênero fluido. E as discussões e ações avançadas de transhumanismo, né? Quer dizer, o homem já não está mais sendo equiparado ao animal, com o momento que a gente vive, né? Porque o homem hoje se coloca na condição do animal, né? Como também muitos já não se reconhecem no próprio corpo, e muito já tem se discutido sobre o transhumanismo, né? A questão, exatamente. A essência toda, né? A essência toda. Então, agora você vai dar uma catequese para a pessoa, falar, és cristão? Sim, sou cristão pela graça de Deus. Começar por aí, eu normalmente sou humano. eu agora, nesse momento, eu estou me sentindo uma abóbora. Daqui a pouco, não, eu não sou, mas eu já sou eu sou ar. Aí a pessoa perdeu, já não tem a própria essência, né? Então a ideia de identificar a pessoa foi a ideia de colocar primeiro a pessoa no contexto da história da salvação. Deus criou o mundo, que fez as criaturas, e dentro das criaturas ele criou uma criatura especial, sabe? Primeiro para a pessoa se achar, para depois começar a falar para ele, você é cristão. Então foi por isso que eu inventei a ordem. Vamos lá. Pode continuar, Tiago, no tempo. No tempo de São Pio X, era ainda natural que se começasse a catequese diretamente com a pergunta: sois cristão? A partir daí desenrolava-se a doutrina. O excelente resumo da história da religião vinha no final da obra. Vimos a necessidade de começar nossa catequese invertendo, partindo da explanação da história da salvação, para que o católico ou catecúmeno se localize e se identifique dentro dela. É uma necessidade básica do ser humano evidenciar a própria identidade, localizar-se dentro de uma família, de um grupo social, de uma cultura e de uma história.
Seguiremos fielmente o Catecismo de São Pio X, apenas alterando a ordem de alguns capítulos, esclarecendo cada ponto doutrinal conforme as questões que se impõem na atualidade. É isso. Então eu só. E aí eu fiz uma distribuição aqui, apenas eu cataloguei aqui a partir daí como que eu vou continuar com essa ideia, né? O posicionamento. Como que a gente posiciona uma pessoa naquilo que eu coloquei aqui, ó. A pessoa dentro do contexto, a própria localizar-se dentro de uma família, se localizar essa família dentro de um grupo social, dentro de uma comunidade, dentro de uma história, para saber, não, eu sou fulano de tal, nesse mundo de Deus eu tenho um lugar, aí eu sei quem eu sou. Então é o posicionamento. Aí começa com o número 1, o católico dentro da história da salvação. Bom, mestre, eu acho que é excelente a ideia. Como o senhor bem comentou, eu acho que existe a necessidade de nos iluminarmos, né? Receber uma luz para que a gente também possa iluminar outras pessoas. Eu acho que é isso que está faltando, e a iniciativa da gente se organizar, né? Uma organização de leigos, né? Para que a gente possa se debruçar sobre o catecismo como o catecismo de Pio X. Eu acho que é fundamental para que a gente possa não só fortalecer a base da nossa fé, mas iluminar outras pessoas que também precisam, porque tem muita gente precisando e tem muita gente com boa vontade, mas não sabe sequer por onde começar. Nós aqui, por uma graça de Deus, estamos conseguindo nos organizar. Temos o Senhor que pode nos orientar e ser esse farol para que a gente possa iluminar as outras pessoas, porque as iniciativas têm que partir disso aqui que nós estamos fazendo, porque se depender tão somente da nossa grande igreja, a gente não vai conseguir. A demanda é muito grande, a disponibilidade, as dificuldades para que a gente consiga atingir, né, uma pessoa que tão somente vai na Assembleia, né, para participar da Santa Missa, não é suficiente. Então, porque a gente consiga chegar nessas pessoas através de iniciativas como essa. Não, eu coloquei aqui várias vezes a situação de padre de paróquia de forma negativa e eu posso estar sendo. Não, assim, naturalmente eu estou sendo. Se for pensar dessa forma, muito injusto, porque, né, os padres aí fazem o que pode diante de uma imensidão de serviço, né? Eles fazem o que. E aliás, o próprio, quando disse o Papa Bento XVI, ele exortou, não qual o documento da igreja, ele exorta a fazer a leitura do catecismo em casa, justamente o que nós estamos fazendo aqui, disseminar a leitura do conhecimento, precisa conhecer, principalmente para os jovens, né? E colocar esses assuntos na pauta, temos que saber como agir, se agir, né? Mas dentro do conhecimento da doutrina da igreja, da Santa Igreja Católica. Essa questão de momento também da pessoa não poder ter dentro das catequeses, além do não conhecimento, mas essa questão da pessoa ficar meio assim, ela vê algo de errado, mas ela ficar meio assim, não se posicionar sobre aquilo que tem que ser ou não ser, que está errado, o que não é, né? Você vê, as pessoas estão meio assim. Então isso, às vezes você conhecer mais te ajuda a se posicionar e ter uma posição, porque justamente o que está precisando não é você falou sobre os apostolados, né? Não, o pessoal não tem conhecimento e ninguém se posiciona, fica naquela misadinha, mas ninguém quer falar o que é certo, prefere ficar de boa, entendeu? E precisamos de pessoas com mais posicionamento. E uma frase que você me passou é importante aqui em tudo isso. Daqui pra frente, pra mim, sempre é uma coisa que foi, mas às vezes é importante ter dito. A ignorância das coisas que são obrigatórias ao católico conhecer para a salvação eterna. Isso a pessoa prefere não ficar de inimizade, mas com aquela pessoa, mas com Deus não tem importância. Entendeu? Então ela prefere, não, deixa pra lá, não sei, não. Então aqui a gente está procurando conhecer. A obrigatoriedade. É uma obrigação. Saber. E outra coisa, e as pessoas também ficam muito assim, porque além de hoje existe esse
reacionarismo a tudo, intolerância, toda essa deformação da palavra tolerância e tudo mais, todo mundo fica assim, olha, todo mundo dá palpite sobre tudo, mas ninguém fala, não, é assim. E certos assuntos morais e religiosos são complicados mesmo, não, são difíceis, são profundos e muitas vezes pode ferir alguém, as pessoas têm hábito de reagir, de se sentir muito mal com alguma coisa que ela se vê culpada, então já cria atrito. Não é uma situação de ficar numa situação acusatória, acusando tudo. É uma situação de esclarecer. É assim, a partir daí, mas saiba que é assim. Não é? Outra coisa sobre esse negócio de seguir com a catequese em família, às vezes a pessoa pensa que, nossa, como é que eu vou organizar isso aí e tal? Eu estou fazendo isso aqui como piloto, filmando tudo para poder passar em frente, mas às vezes a pessoa pode, não, eu quero fazer essa catequese em família só com a minha família. Eu vou estudar só eu e minha família. Ou então eu só vou convidar uma pessoa ou uma família, vou ficar com essa preocupação, não fazer uma... Não, cada um faz o que às vezes só eu e minha esposa, pronto. Essa preocupação com o atacado, acho que seria bom se tivesse bastante pessoas, né? Mas a gente, com um exemplo, né? A gente pode conquistar isso. Eu não conversa, no grupo, olha, não, em casa todo dia tal, a gente trata especificamente do catecismo, tal, mas poxa vida, quer participar também? Pô, vamos lá com a gente, né? A prática dentro de casa. E às vezes não quer fazer a coisa sistemática. Por exemplo, você pode pegar o tempo litúrgico, por exemplo, agora começa o advento. Eu vou fazer uma coisa agora no advento. Tá, passou. Agora é devagar. Até a quaresma. Vou fazer uma catequese no tempo da quaresma. Vou fazer, pode ser espaçado, ou por assunto, mas eu estou pedindo, oferecendo como guia o Catecismo de São Pio X, justamente por ele ser mais fácil de ser entendido, lido, e ele é muito didático, né, resumido. Né? A partir daqui a pessoa quer se esclarecer melhor em determinados assuntos, então vá lá para o catecismo atual, que lá a coisa está mais... Se não entendeu, vai procurar alguém, né? Até o momento que a pessoa possa falar, olha, aqui é uma situação difícil, aí põe na misericórdia de Deus, aí já não entra mais na culpa, na ignorância culpada. Não, tentando... por aí vai. Bom, tá feito. É isso. A gente fica marcado para o dia 11. Obrigado, viu? Espero que tenha ajudado alguma coisa. E veio. Começamos com o pé direito. Sempre. Eu só tenho pé direito. Você tem duas pernas, os dois são direitos. Não tem nenhum de esquerda. E eu que sou canhota, mas escreve direito. A letra é bonita. Eu tava lá no bode lá e falei assim, ó, com a mão direita e com a mão direita do outro lado. Não vou lá à esquerda jamais. Então tá bom, obrigado, viu? Vamos rezar a Ave Maria então para que Nossa Senhora nos ajude, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Deus abençoe o Pai, do Filho e do Espírito Santo. São José, Rogai por rogai por nós. É isso aí. Obrigado.